Bendito é o nome de Jesus para sempre. Hoje nós estamos com um tema bem lindo. Nesse momento precioso, o Espírito Santo nos dirige a um tema resgatando valores perdidos. Nosso texto bíblico é Lucas, capítulo 15 e o versículo 8 a 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o momento onde nós vamos ter uns minutos de reflexão sobre essa parábola. Capítulo 15 de Lucas, Jesus contou essa parábola. Jesus foi o maior contador de história. E nada mais eficaz para Jesus do que as histórias que ele contava. Ele tomava as coisas simples do dia a dia, por isso as chamadas de parábolas, e ele fazia a comparação, ele fazia a contextualização com os problemas que se estavam vivendo e com a lição que ele queria passar para cada um dos seus ouvintes. E com a parábola da dracma perdida não foi diferente. Só que tem uma coisa bem interessante, é que no capítulo 15 ele fala de 3 parábolas. As outras 2 ele usou mais versículos. Essa foram apenas 3 versículos. O 8, 9 e o 10 para a parábola da dracma perdida. Mas a outra ele começa com a parábola da ovelha perdida. Aí a primeira foi ovelha perdida, a segunda dracma perdida e a terceira o filho pródigo, que essas 3 parábolas têm uma coisa em comum: tinha algo perdido e depois encontrado. A ovelha perdida foi encontrada, a dracma, que é o que vamos ver hoje, foi encontrada, e o filho pródigo foi encontrado, porque quando ele regressa, ele encontra realmente a casa do pai como abrigo para o seu coração. Então, a Bíblia continua sendo verdadeira para a gente. E seguimos falando da importância da mulher no meio aonde ela vive. Continuamos falando, afinal, terminamos a Semana da Mulher e amanhã é Dia das Mães. Então, a mulher continua sendo o foco. E por mais que você queira ou não, somos maioria no mundo todo. Então, há uma palavra para o coração das mulheres, porque se você estiver estabilizada, então você vai entender que o mundo foi feito para você ser ator principal. Tempos do Novo Testamento. E Lucas, o doutor Lucas, a maneira linda como Lucas escreve, ele escreve um momento bem sublime da vida de Jesus, onde ele outra vez conta as suas histórias, as famosas parábolas. Então aqui, na história de hoje, nós vamos encontrar a parábola da dracma perdida. E o tema que a gente botou foi resgatando valores perdidos. Porque se ela aprendamos algumas coisas com com essa parábola. Porque se ela perdeu, é porque ela tinha. Olha aí, o primeiro passo é esse. Você só perde o que você tem. E perder a dracma significava muito para aquela mulher.
Muito. E eu vou lhe dizer por quê. A dracma é uma moeda de prata grega. Era o salário por dia de um trabalhador braçal. Normalmente era uma dracma. Isso significava o financeiro. E essa história é bem interessante porque há duas razões para aquela mulher se preocupar em procurar a dracma perdida dela. Ela morava numa casinha que eu já falei aqui em outras passagens, quando eu ministrei sobre a geografia das casas, a situação das casas no Oriente Médio na época de Cristo. E essa casa era realmente pequena, era realmente escura, elas não tinham entradas de ventilações, a não ser uns blocozinhos mais em cima, para pura ventilação, não tinha assim janelas grandes como a nossa. Então essa mulher perde a dracma. E você já sabe que a dracma era uma moeda grega, e essa moeda, ela tinha o valor diário de um trabalhador, quer dizer, implicava também na finança. Mas a história diz que há duas razões por que essa mulher não se contentou e foi procurar a dracma. Eu quero dar uma geral rapidinho sobre isso aqui para que você entenda. Há duas razões para que a mulher tenha todo interesse de encontrar. O primeiro era pela necessidade. Eu já lhe disse que a dracma correspondia ao valor de uma diária de trabalho. Então isso significava dizer que se perdia aquela dracma, naquele dia não tinha comida. Corriam o risco de passar fome, corriam o risco de ficar sem o alimento necessário para aquele dia. Era um perigo. Então ela tinha que procurar aquela dracma para repor a comida, a necessidade básica daquele dia. Então a angústia daquela mulher quando perdeu a dracma era terrível nesse lado. Mas existe o outro lado, que é o lado que eu quero trazer para a gente como mulher nessa manhã. É uma razão bem romântica. Olha, a dracma, era considerada como um diadema. E a mulher recebia como dote de que tinha sido escolhida para casar. Então, o diademazinho dela tinha 10 dracmas. E ela podia colocar esse adorninho em várias partes. Eu podia colocar aqui na testa, ele caidinho, ficando assim como um diademazinho, mas pegando da testa. Ela podia fazer um totozinho aqui atrás da cabeça. Sabe o que é totó, né? Um coque. Quem me escuta de fora do Brasil, um coquezinho, e colocava ao redor do coque. Era como uma coroinha caindo, as dracmazinhas prateadas. Olha que coisa linda. Ela podia colocar aqui, ou ela podia colocar no pescoço. Então, veja bem, essa razão romântica, esse adorno dessa mulher preparada, ou se preparando, mas já comprometida para o casamento, era muito importante para ela. Ela se sentia o máximo. Quando ela saía na rua, todo mundo dizia, está escolhida. Ela já foi desposada. Quer dizer, que era o período que se passava na preparação do casamento, mas não se podia mais voltar atrás. Se lembram quando Maria apareceu grávida, que José pensou em deixá-la? Porque ela já estava desposada com José. Então seria um escândalo terrível. Então era nesse caso, quando elas botavam a dracma, eu acho isso lindo. Quando ela botava o colarzinho de dracma, permitam-me, ela saía bem feliz, de cabecinha levantada, toda bonita, dizendo, não importa se você pensava que eu era feia, se você pensava que ninguém ia me querer, se você pensava que eu ia ficar no caritó, tá aí. Era como se ela botasse tudo isso para fora quando expunha aquele colar.
alguém pagou o dote, alguém confiou em mim, alguém acreditou que eu merecia esse colar de dracmas, por isso eu estou apresentando ele. Então, o que foi que aconteceu com as dracmas, com uma dracma daquele colarzinho? Ela perdeu. Meu Jesus eterno. E como ela perdeu aquela dracma, ela tinha algumas opções. Ela buscou e ela encontrou. São 3 coisas bem importantes. Ela perdeu, ela buscou e ela encontrou. A segunda coisa, eu já disse a você que ela perdeu. Um dia, amanheceu o dia, permita-me parafrasear, ela foi buscar o colar para sair e faltava uma dracma. Ela não podia sair sem essa dracma, gente. Porque todo mundo ia dizer que essa mulher era uma mulher relaxada. Era uma mulher sem disciplina. Era uma mulher sem compromisso. Entendeu? Então, quando ela cuidava aquele colar e quando ela saía com aquele colar, ela estava dizendo o valor dela. E agora perdido, pronto. Era exatamente a leitura contrária que iam fazer da vida dela. Então, o primeiro passo, ela perde. O segundo, ela busca. Ela não cruzou os braços. Olha aí, mulher linda, é o que você está fazendo. Meu Deus, que coisa preciosa. Você está buscando conquistar a sua autoestima. Amo o Espírito Santo que dirige cada palavra. Meu Deus, ela busca. Mas como foi que ela buscou? Ela precisou tomar algumas atitudes. Ela não orou e disse: Deus, mostra-me a minha dracma que está perdida. Vão falar mal de mim porque eu perdi. Faz um milagre, faz aparecer a dracma. Jesus podia fazer aparecer. Se lembra que quando ele teve que pagar o imposto a César, ele disse a Pedro: vai lá, pesca o peixe. Abre o peixe, estava lá a moeda. Então, ele pode fazer aparecer gente. Mas essa busca correspondia a ela. A mudança corresponde a mim e a você. O que é de Deus, ele faz. Mas o que é nosso? Aí ela toma 3 atitudes, olha. Ela acende a candeia, ela varre a casa e ela procura diligentemente até encontrar. Ela acende a candeia, por quê? Já lhe disse o estilo da casa. Era escura, então não tinha como encontrar uma moeda numa casa escura. Então ela acende a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a luz do evangelho brilhou em você. Então, como luz, você vai descobrir tudo o que estava perdido e reconquistar. Então ela acende a luz, clareou o ambiente. Não importa que o ambiente fosse, as paredes não fossem branquinhas. Não importa que não fosse aquele ambiente bem refinado, cheio de mármore, cheio de porcelanato o piso, não. O importante era que a luz chegou. E quando a luz chega, faz a diferença. Não se prende uma luz, não se acende uma luz e bota debaixo de uma mesa. Não. Se a luz é colocada num lugar alto para iluminar. Então, quando ela acendeu, você é essa luz. Ela acende, porque a luz de Cristo está em você. Então, você vai decidir, acendo ou mantenho escuro. Aí ela acende. Aí ela pega o quê? Uma vassoura e varre a casa. A limpeza é uma decisão sua também. Meu Deus, que coisa linda. E tem uma coisa, escute aí, você que acreditava que Deus ia fazer tudo, ou você que acredita que já fez tudo, ou você que acredita que a sua vida é a mais difícil, meu Cristo, o piso dessas casas era de palha, misturado com junco, misturado com essas madeiras como umas tariscazinhas. Eles faziam o piso assim, na maioria dessas casas mais pobres.
Era a construção da época. Não era porcelanato que se a moeda caísse, pam, ela escutava a zoadinha e corria e pegava. Não. Caiu nesse piso difícil de achar, queridos. É difícil de achar. Ela tinha outra opção, desistir. Meu Deus, é aquela história, aquele provérbio que diz que é como buscar uma agulha num palheiro. Então, mas ela não desistiu. Por isso, ela entrou na história, foi para a Bíblia. Ela foi para a Bíblia a comparação. E Jesus não deu um nome a essa mulher, porque, isso é uma teologia minha, porque Jesus disse, não vou dar um nome a essa mulher não, porque são tantas mulheres que vão encontrar a dracma perdida, que não vai ser justo eu não botar o nome somente de uma nas páginas da Bíblia. Não, porque você está varrendo e vai achar a sua dracma perdida. E a Bíblia diz que ela procurou com diligência, diligentemente, quer dizer insistentemente. Eu não vou desistir, eu vou achar, até encontrar eu vou procurar. E varreu, e virou, e mexeu, e se baixou, e tocou naquelas palhinhas assim com a mão. Não tinha esse material hoje que você passa com sensor, como esse material que pega o imã, né? Que você vai passando e ele vai atraindo. Tinha não. Era joelho dobrado lá em cima, procurando, raspando com as unhas, varrendo. Ela procurou diligentemente, ela não desistiu. Não desista. Aí o terceiro passo, ela encontrou. Você imagina, queridas? Vai comigo, queridos. A alegria dessa mulher quando ela viu o brilhozinho da moeda. Meu Deus, brilhou. Ai, meu trabalho foi compensado. Ai, se fosse hoje a gente dizia, graças a Deus o Senhor ouviu a minha oração e me dirigiu aonde estava essa dracma. Quantas vezes na sua casa você perde alguma coisa, não é assim? E diz, Espírito Santo me dirige aonde eu botei. E quando você encontra, diz, bendito seja Deus que o Espírito Santo me dirigiu e eu achei. Assim foi a dracma. Era o valor que ela tinha perdido e que agora ela estava resgatando. Aí ela encontra, abraça assim, aperta na mão entre os dedos, como uma joia preciosa reconquistada. E diz, olhe, dracma, eu não vou mais perder você. Você vai voltar para o lugarzinho que é seu, viu? Lá no meu colar de dracmas, que demonstra, que me identifica como uma mulher virtuosa, como uma mulher preciosa. Agora, se eu já tinha cuidado, agora eu vou ter muito mais. Porque eu sei como sofri quando perdi você. Diga aí. Quando você perde a comunhão com Cristo, quando você perde a dignidade, quando você perde o amor próprio, quando você perde o respeito a você mesmo, quando você não acredita mais em você, tudo é escuro, tudo é triste, tudo é vergonhoso. Mas quando você encontra, reconecta com a doce presença do Espírito Santo, você agarra e diz, nunca mais eu vou soltar. E a quarta coisa, a celebração. A celebração. Olha o que o texto diz. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. Reuniu-se agora, é momento de celebração. Reuniu as amigas. Gostei, viu? Reuniu as amigas, isso quer dizer o quê? Tinha boa comunicação com os vizinhos, não era chata, não era importante, não sabia tudo, não. Tinha companheirismo,
era sociável e conservava o seu relacionamento, conservava as amizades. Então ela reúne porque tinha paz em meio da comunidade dos seus vizinhos. Depois ela chama para uma festa. Pode celebrar, fazer festa, agrada o coração de Deus. E ela diz: alegrai-vos comigo, eu tenho motivos para me alegrar. E eu não podia me alegrar sozinha, eu tenho que trazer vocês para perto. É o que nós estamos fazendo, trazer você para perto, para que você se alegre comigo. Eu tenho motivos, eu achei a dracma que estava perdida, eu agora encontrei. Aleluia, encontrou a dracma perdida? E Jesus pega essa parábola e no fechamento dessa parábola, ele faz uma declaração tão esplendorosa. Ele diz: de igual modo, a alegria no céu quando um pecador aceita a Jesus como Salvador e se arrepende. Olha, ele estava dizendo que a alegria daquela mulher em reconquistar, em conseguir, em encontrar aquela dracma, era comparada somente à alegria de uma festa no céu por um pecador perdoado. Celebremos hoje, queridas, celebremos hoje, amados irmãos, o achar a dracma perdida. Ela é sua, ela conta parte da sua história, ela é um referencial na sua vida. Ela resgata, é o resgate da sua dignidade, é o resgate da sua confiança no Deus que Ele criou. Ele prometeu-lhe abençoar e renovar a cada dia a sua vida. As misericórdias do Cristo ressuscitado e a sua fidelidade pagou a conta e fez você resgatar a dracma que você tinha perdido. Essa manhã levante-se, tome ânimo, mulher, resgate a família, resgate o marido, resgate o ministério, resgate a comunhão, resgate a sua autoestima, resgate os valores que você tinha perdido, o respeito, o amor próprio, a bênção de Deus na sua vida, a oração, a leitura da palavra, o congregar, a comunhão. Resgate nessa manhã, jogue fora, varra o que não presta, tire, pegue uma vassoura e limpe tudo que não presta. E a vassoura é o cuidado do corpo, do espírito e da mente. E essa pessoa fortificada e com os olhos postos em Cristo, resgata a dracma perdida e coloca de novo na cabeça a coroa completa com todas as dracmas e sai de cabeça levantada, cantando o hino da vitória. Pai, no nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Que manhã, que momento, que revelação da tua palavra. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me debruço sobre a Bíblia, mais eu descubro que não sei absolutamente nada. E eu descubro que a palavra é uma fonte inesgotável e que todo dia tem palavra nova para os nossos corações. Abrace cada um que me escuta essa manhã e dê a ele a decisão de resgatar a dracma perdida, de resgatar os valores que ele tinha perdido e nessa manhã possa começar a viver um momento de glória com a restituição de tudo que era dele e que o teu Espírito Santo comece a trazê-los. No nome de Jesus. Amém.